Como você lida com os fatos da sua vida? As situações à sua volta falam coisas para você. Como é que você lida com os erros que você cometeu? Você fala a verdade, assume que errou ou dá desculpas? Bem, como você lida, o seu comportamento fala muito sobre você. Se você quer Deus ou se você não quer Deus. Simples assim. E você pode dizer muita coisa, mas o seu comportamento é o resultado daquilo que você alimenta na sua mente. Então você alimenta, sente e se comporta daquele jeito. A Bíblia fala o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Eu posso manifestar justiça para mim mesmo quando eu digo verdade, quando eu lido com a verdade. Por exemplo, às vezes você fez algo indevido, você foi chamada a atenção. E aí, outra pessoa falou com você. E aí, o que aconteceu? No momento, você se sentiu chateada, indignada, reclamou. Mas quando você teve a oportunidade de avaliar a situação sozinho, porque no momento você sente, né? Mas depois que você foi para casa, você teve tempo para avaliar a situação, você tem uma escolha. Ou você nutre os seus sentimentos, dá sempre razão que você está certo, ou você vai nutrir aquilo que é certo, que é justo, que é puro. E então, se você assume a verdade, realmente eu errei. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu não deveria ter cometido esse erro. Eu errei. E você tomar para si a responsabilidade dos seus erros. Isso é manifestar a justiça. Isso é você dizer assim: eu quero Deus. Eu vou à igreja, mas a tua palavra não fica do lado de fora. Eu recebo a tua palavra. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero agradar a Deus. Porque os meus sentimentos fazem mal a mim mesmo. Não faz eu ser justo. Faz eu ser injusto para resolver uma situação. Eu vou ser injusto. Eu vou ser uma mãe injusta, uma irmã injusta, uma esposa injusta. Eu vou ser um funcionário, um empregado, um patrão injusto quando eu aceito apenas o que eu sinto e não as consequências de acordo com o que é justo. Então, obviamente, se eu não aceito o que é justo, então eu não vou falar a verdade. Eu vou ser essa falsa testemunha que diz engano. E cada um, você, eu, escolhemos a quem queremos servir. Ou a justiça ou ao engano. Deus ou ao diabo. Simples assim, direto ao ponto. Não tem rodeio, não tem meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Quem você valoriza é quem você serve. Então, a sua conduta fala muito sobre você. Como você lida com a verdade. Os fatos, as consequências, a realidade vão falar para você de um problema. Agora, você vai lidar com esse problema com a justiça ou com o engano? A Bíblia diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Bem, agora é o momento de você considerar o que você ouviu e pensar: quem você tem sido? Quem você tem feito tempo, prioridade? Quem você serve? A justiça, que é Deus, ou ao engano, que é o diabo? É com você e voltamos logo a seguir.
E existem várias formas para me receber a verdade, né? Às vezes eu me calo. Eu sou confrontada, eu recebo assim. Eu sou confrontado e eu avalio. Eu considero o que falam para mim. Eu não descarto, não. Eu gosto de conferir. Conferir o que é certo, como que Deus se agrada de mim, o que Ele quer de mim. Porque às vezes o que a outra pessoa está pedindo que eu faça é que eu ceda. E às vezes, no meu ponto de vista, eu acho que é o dever, por exemplo, de um funcionário fazer o seu dever. É algo mais que é certo. Mas o que a minha fé pede? Aí entra a justiça, né? A justiça não demanda que eu demando dos outros apenas, mas principalmente comigo. Se eu esperar pelos outros resolverem o que eles não resolveram ainda, eu vou estar em falta, eu vou ficar olhando com maus olhos, eu vou ficar na dependência que a outra pessoa mude. E a fé não faz isso comigo. A fé, gente, ela toma para si o exercício da fé para ter paz. Se há um conflito, um tormento, uma coisa ruim, então não é de Deus. E qual é a forma de resolver uma coisa ruim? É eu ceder, eu dar. Mesmo que a outra pessoa não faz a sua parte, eu vou dar. É assim? Então tá bom, eu vou fazer isso. E isso é tão bacana porque isso é você aceitar, assumir a fé. A fé demanda da gente humildade, obediência. Se demanda obediência, então não é uma coisa que é natural na pessoa, mas ela vai ter que se sujeitar a fazer o bem, mesmo que o outro faça o mal. Isso é manifestar a justiça. Agora, veja que no versículo seguinte ao que nós lemos antes dessa música instrumental que tocou, diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante. Sabe, eu já ouvi isso. Eu ouvi pessoas falarem assim: poxa, você falava muito forte. E eu ia para casa e eu ouvia a sua voz. Eu ouvia, porque quando eu falava com ela ou com ele, na verdade era mais com as mulheres, porque o homem eu quase não ensino, né? Mas quando eu fazia reunião, eu atendia mais com as mulheres. Então, as mulheres ficavam falando: poxa, você é o Bispo Macedo de Saia, você é um terremoto, causa um terremoto dentro da gente. Porque, na verdade, você quer saber por que isso acontece dentro da pessoa? Não é uma pessoa, não, são várias pessoas. Porque, assim como eu recebi a palavra da verdade, a justiça, eu fiz cumprir a justiça que foi forte. A obediência é forte. Quem obedece é forte. O desobediente não tem que fazer nenhuma força, mas o obediente tem que se esforçar. Assim como eu aceitei a verdade para colocar em prática, então, como eu recebi aquela luz que vem, que é de Deus, também abre os ouvidos daquelas pessoas que ouvem. Então, a palavra vem como uma espada que penetra no mais profundo da pessoa. E a palavra não é minha, mas é de Deus. Da mesma forma que eu recebi aquela verdade, é a forma que também as outras pessoas que ouvirem a verdade vai receber também.
mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, quando penetra é porque existe espírito, mas esse espírito é para dar saúde, vida para você. E realmente, logo depois, depois passaram muito tempo, que as pessoas falaram para mim que aconteciam isso. Ou seja, o Espírito Santo que trabalhou dentro de mim estava trabalhando na vida daquelas outras pessoas que estavam me ouvindo. E é saúde. Quem recebe a verdade, recebe a justiça. Recebe o que é certo. Recebe paz. Recebe direção. Recebe, sai aquele peso de vida. Né? Do nosso jeito é que traz o peso. Mas do jeito de Deus traz paz. E vou dizer mais uma coisa. Quando você recebe a verdade fica com você. E você, como acatou aquela verdade, então você não tem medo de falar a verdade para outras pessoas, porque aquela verdade te libertou. E a Bíblia fala também sobre isso. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Veja que quem fala a verdade vai levar algo eterno dentro de si. Quando eu recebo a verdade, acato essa verdade, também eu não tenho medo para falar da verdade. Essa verdade permanece em mim. Ela não fica por um tempo. Não é um momento diante de você, eu sou uma pessoa. Não. Eu sou, essa palavra que eu recebi de Deus habita dentro de mim. Por isso que quem recebe a verdade, o lábio da verdade, permanece para sempre. Mas a língua da falsidade dura por um só momento. É como aquela pessoa que fala lábia, né? Coisas para agradar. Mas não é a verdade que liga à fé. Não é a verdade que é eterna. Bem, pense sobre isso.